Inglaterra, o tarô revelou qual é a disputa, né, a energia da disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. Então vem comigo, vamos descobrir agora. Já vai comentando aqui qual é o seu palpite, quem deve vencer aí, quem deve ganhar a disputa pelo terceiro lugar, né? Então, quem tá chegando aí já vai deixando seu like, toca aqui no botão hypar, porque isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas que querem saber também o que vai acontecer, né? Então vamos descobrir agora, tá? Meus amores, quem não sabe, eu sou a Suriane e esse é o meu canal Surya Revela. Aqui eu trago vídeos de futebol, tô focando aqui em Copa do Mundo, mas depois eu vou continuar trazendo vídeos aí de futebol, os campeonatos brasileiros, Libertadores, o que vocês quiserem. Não só isso, tá? Eu faço vídeos também de casais famosos, casais turcos famosos, que muita gente me pede, e vou também trazer vídeos voltados para política, assim, o pessoal também está me pedindo. Então, quer ver mais vídeo de futebol também? É outro tipo de vídeo? Já comenta aqui qual é ou quais são os vídeos que você quer ver por aqui, tá bom? Então vamos lá, antes de começar, como de costume, vou aqui na minha colinha, vamos ver aqui o resumo atualizado aí das notícias, né? Então, segundo a FIFA, a disputa pelo terceiro lugar acontece no sábado, 18 de julho, às 18 horas do horário de Brasília, em Miami Stadium, né, no Hard Rock Stadium, em Miami, né? Segundo a França, né, ela chega para essa partida após perder para a semifinal, né, na semifinal para a Espanha por 2-0. Apesar da frustração, o técnico Didier Deschamps afirmou que o grupo quer encerrar a campanha com uma vitória, né? Especialmente porque esse será seu último jogo à frente da seleção francesa. O Kylian Mbappé, né, está apto para jogar, embora a equipe tenha algumas dúvidas por questões físicas, tá? A Inglaterra, por sua vez, foi eliminada pela Argentina por 2-1, depois de sofrer a virada nos últimos minutos finais, né? O técnico Thomas Tuchel reconheceu que a equipe recuou demais após abrir o placar e afirmou que o objetivo agora é terminar a Copa com uma atuação convincente, né? Mesmo sendo a disputa pelo terceiro lugar, os dois times ainda têm motivos importantes para entrar em campo, fechar o torneio com uma vitória, conquistar a medalha de bronze e encerrar a campanha de forma positiva, né? Então agora vamos perguntar para o tarô. Separei aqui algumas tiragens para a gente entender. Primeiro, a energia geral aí para os dois times, tá? Então vamos lá, vamos concentrar as energias, respira fundo. Vou colocar aqui as cartas e eu já falo para vocês, tá? Então vamos lá. Então eu vejo aqui 6 de paus, valete de espadas, o diabo, 7 de copas, 3 de copas. Fundo do deck, o 9 de ouros. Então vamos lá, deixa eu tomar uma aguinha. Bom, então falando da energia geral aí para esse jogo, né? O 9 de ouros, ele representa uma energia de muita independência, né? Pode ser que alguns jogadores tentem se arriscar mais, sem ficar trocando muita bola, né? Isso pode ser que seja uma característica forte aí para esse jogo, né? Então vamos ver aqui a energia aí para a França, né? Como que ela chega aí para esse confronto? O 6 de paus traz uma energia assim de uma postura mais vitoriosa, assim, né? Um time que tá ali com uma postura assim do vai ou racha, né? Vai para cima, né? Tá com essa pensamento mais positivo nesse sentido. Já a Inglaterra, né? O valete de espadas, ele traz uma energia assim de muita curiosidade. Alguns jogadores, talvez o técnico arrisque, né? Alguns jogadores mais novos, aí se arriscando um pouquinho mais, algumas jogadas diferentes. Vai ser um jogo mais curioso, eles vão estar mais curiosos aí para esse confronto, né? Aí a principal força que a gente vê aqui para a França, né? O diabo, ele traz aqui uma energia assim de repetir algum padrão, ou seja, eles podem repetir jogadas que eles fizeram em outros jogos, né? Talvez a forma de jogar, então algo que já deu certo, eles vão tentar fazer isso novamente. Já para a Inglaterra, né? O 7 de copas, ele traz aí boas possibilidades, então eles vão tentar mais, vão se arriscar mais, eles vão tentar mais chutes a gol, digamos assim, então eles não vão
recuar tanto como no último jogo, então eu vejo aqui eles estudando mais possibilidades aqui. E a energia geral para o confronto, né? O 3 de copas, ele traz uma energia assim, de muita comemoração, muita celebração, né? Eu vejo os dois times assim comemorando muito, né? Então pode ser até que a decisão seja num tempo normal, mas seja uma energia muito mais amistosa, digamos assim, né? Então vai ser uma energia bem interessante. Então, pessoal, se vocês estão gostando aqui da leitura, depois que terminar aqui o vídeo, né, vai lá no meu Insta, dá um pulinho lá, o meu Insta é o @assuriane, eu posto outros conteúdos, né, falo de bastidores, os meus atendimentos, da minha vida, né, coloco conteúdos de tarô, de astrologia, de autoconhecimento, espiritualidade, muito mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue por lá, e lá também é possível você não só no direct, você pode também dar sugestões de vídeos, que eu também vejo por lá, como também você pode agendar uma consulta comigo, sim. Você de repente está buscando orientação para alguma área da sua vida, ou às vezes uma coisa geral para todas as áreas, me chama lá, né? Manda mensagem no direct que aí eu te passo orientações certinhas aí. Tô com algumas vagas aí para a semana que vem, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui os desafios aqui da partida, né? O que a gente pode esperar de desafios para esse confronto, né? Então vamos lá, vamos concentrar as energias. Vamos ver aqui. Vamos ver quais são os principais desafios para este confronto. Então, vem aqui 6 de espadas, 9 de copas, o diabo. Fundo do deck, o carro. Então, assim, bom, falando do carro, né, o principal desafio aqui, o carro ele traz uma necessidade de mudanças, né? Então, assim, não adianta tanto a França quanto a Inglaterra jogar exatamente do mesmo jeito que jogou nos últimos jogos. Eles precisam fazer algum ajuste. Como a gente está vendo uma tiragem mais de desafio, então o desafio maior para os dois times vai ser mudar algumas estratégias aí para esse jogo. E aí, falando da França, né? O 6 de espadas, né? Traz uma energia, assim, de algo que aconteceu no passado, talvez principalmente por conta do último jogo, então eles ainda estão, assim, magoadinhos, né? Estão meio que emocionalmente, assim, abalados, estão tentando superar essa situação. Então, o desafio aqui é eles enfrentarem isso, né? É um momento de transição deles, não conseguiu o primeiro, tentar o terceiro lugar, né? Então, tem que ter essa flexibilidade nesse momento. Mais do que flexibilidade, é resiliência, né? Falando da Inglaterra, né? O 9 de copas, né? Me veio muito o que aconteceu no último jogo, né? O 9 de copas, ele traz uma energia assim, de uma forma positiva, pode ser que eles façam um gol, né? Igual aconteceu contra a Argentina aí. Só que acontece, eles não podem se acomodar, porque o 9 de copas, ele tem esse lance da zona de conforto, sabe? Ah, tá bom desse jeito, não vou mexer mais. Então eles têm que tomar cuidado, porque numa dessa, né, a França vai lá e repete um padrão, ó, o diabo mais uma vez, que já tinha aparecido aí para a França, pode acontecer que nesse jogo repita aí um padrão. Então pode surpreender a Inglaterra. Então, assim, não se dê por vencido, assim, não consegui o primeiro lugar, então tanto faz. Não, briga, né? Faz o melhor, né? Então aqui os dois times vão precisar trazer esses ajustes aí nas estratégias, né? Então, só complementando, pessoal, se vocês gostam, né, de tarô, gostam de futebol, vocês, de repente, estão buscando uma orientação para uma situação específica da vida de vocês, não deixem de me chamar para fazer um atendimento. Deixei aqui fixado no primeiro comentário o link do meu WhatsApp. Entre em contato comigo, me passa, né, o momento que você está passando hoje, o que você está precisando, seja uma área específica da sua vida, ou seja algo mais abrangente,
fala para mim que eu vou direcionar o melhor atendimento para esse momento que você está vivendo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? E não esquece, né, pessoal? Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, eu vou trazer mais conteúdos não só de futebol, como outros também que vocês me pedirem. Não deixe de comentar aqui qual é o próximo vídeo ou os próximos vídeos que vocês querem ver e toca no botão hypar, que é muito importante para mim, para eu continuar trazendo esses conteúdos para vocês, tá? Então, falando da próxima tiragem aqui, né, a gente precisa saber, né, quem que tem mais chances agora de conseguir esse terceiro lugar, né? Então, vamos lá, vamos concentrar as energias, vamos ver aqui quem tem mais chances de conquistar aí essa vaga, né, esse terceiro lugar. Vamos lá? Então, vem aqui, Cavaleiro de Espadas, o Sacerdote, 7 de Espadas, fundo do deck, Rainha de Copas. Então, o que me chamou a atenção aqui, pessoal, falando da Rainha de Copas, ela traz uma energia assim, é como se dissesse assim, para quem realmente quer chegar aí no terceiro lugar, quem quer vencer esse jogo, precisa estar com o emocional equilibrado, né? Tem que estar, né, mais maduro aí, né? Tem que estar mais tranquilo, porque se não souber lidar com o emocional, vai ter dificuldade de lidar com esse confronto. Por mais que pareça uma coisa óbvia, né, gente? Na hora do jogo, obviamente, as emoções são mais afloradas, né? Os dois estão tensos e tudo mais, né? Então, o que acontece? O Cavaleiro de Espadas aqui, o que mostra que favorece um dos lados, que consegue, além de ter essa questão emocional mais amadurecida, digamos assim, é se movimentar de forma estratégica, né? Se tiver algum lance que de repente o time achar que é injusto, ficar chateado, mas não pode deixar isso abalar a ponto de não conseguir jogar direito, entendeu? Então é o momento de ser mais estratégico, evitar de cometer erros que cometeu nos jogos anteriores. O que pode surpreender aí durante a partida, né? O sacerdote, ele traz aquela energia assim de algo mais tradicional, de algo assim, às vezes que demora mais para a gente ver, né, quem realmente tem, né, chance de garantir esse lugar, né, mas é algo que precisa ser feito da forma correta, não adianta agir por impulso, é óbvio que tem que se arriscar mais, né, tentar fazer mais gol aí, né, garantir um tempo normal, mas eu vejo um momento assim que tem que ser mais estável, né, para conseguir garantir esse lugar. E aí, o que pode acontecer de forma simbólica nesse confronto, né? O 7 de espadas, ele traz alguns enganos aqui, né? Então, no sentido assim, se dar por vencido, no sentido não se dar por vencido, mas achar que o jogo já está ganho, né? Ou de repente não colocar o melhor que pode fazer nesse jogo, porque já não conseguiu o primeiro lugar. Então, assim, tem que tomar cuidado com essa energia para acabar não conseguindo conquistar pelo menos esse pódio aí, né, do terceiro lugar. Então, o que me veio aqui que a França ela tem mais chances, tá? E não tá puxando o saco da França, não tem nada disso, é porque eu vi que a energia da Inglaterra ela pode acontecer algo semelhante como aconteceu no último jogo, de repente pode fazer um gol, se acomodar, de repente a França acaba surpreendendo. Então, eu diria que a França ela deve vencer a esse jogo. Só um detalhe, né, pessoal? Essa interpretação, como sempre falo, é simbólica, as cartas elas mostram aqui com base na energia do momento. Obviamente, as energias podem mudar até o momento do jogo, durante o jogo, né? Mas a finalidade é sempre para o entretenimento, né? Então, o resultado em campo vai depender muito, né, de como que os jogadores vão estar aí durante a partida. Agora é só esperar a bola rolar e ver o que acontece. Então, eu quero saber a opinião de vocês, qual que é o palpite de vocês para esse jogo, quem vocês acham que vão vencer? Vai ser a França, vai ser a Inglaterra? Comenta aqui quem vocês acham que, de repente, merece mais esse terceiro lugar, comenta, quero saber. E não esqueçam, né, pessoal, curte esse vídeo, toca no botão hypar, que isso me ajuda muito a entregar mais vídeos como esse para vocês. O YouTube entende que é relevante esse conteúdo, entrega para mais pessoas, né? Então serve de incentivo, vocês não pagam nada, só
tocar no botão aí, tá? E aí, se vocês não estão inscritos, não estão inscritas, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque na hora que eu postar o vídeo, vocês já vão receber na hora a notificação. Não esquece, vai lá no meu Insta, né, @asuriane, me sigam por lá, tem outros tipos de conteúdo que eu trago lá para vocês. Manda uma mensagem no direct, né, com sugestões de vídeo, se vocês ficarem com vergonha de postar aqui nos comentários, manda por lá, que eu também tô vendo por lá, e agenda um horário, né, às vezes você tem alguma coisa da sua vida que você precisa de orientação, eu tenho o maior prazer em te orientar, tá bom, gente? Então é isso, gratidão e namastê!